Bom dia, galera. Hoje vamos falar sobre um movimento que nasce na Itália e que foi a vanguarda mais extremista até agora. Estamos falando do futurismo. Então, segura a minha mão e vem comigo. No início do século XX ocorreu uma grande evolução das ferramentas do homem no início da vida urbana moderna. A ciência trouxe diversos avanços tecnológicos, principalmente nas formas de se utilizar a eletricidade. Nem se sonhava com computadores ou a própria internet, mas pequenos avanços eclodiam a nível exponencial. O avião, o automóvel, o cinema e o rádio serão grandes mudanças que transformarão o mundo. Nessa onda de inovações, contagiados pela maravilha da modernidade, surgiram pessoas com a intenção de tornar a velocidade e o dinamismo a sua filosofia de vida. Estes serão chamados de futuristas. O futurismo nasceu em 1909, concebido pelo poeta e escritor italiano Filippo Marinetti. Filho de um comerciante rico que, entusiasmado com os avanços tecnológicos e, principalmente o automóvel, decide propor demolir tudo o que faz parte do passado e viver o novo. Suas ideias eram muito radicais, ao ponto de incentivar a violência e a destruição de museus e afirmar que a guerra é uma forma de higienizar o mundo. E vou citar pequenos trechos do Manifesto Futurista, 1909, publicado no jornal Le Figaro. Nós afirmamos que a magnificência do mundo se enriqueceu de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Não há mais beleza a não ser na luta. Nenhuma obra que não tenha um caráter agressivo pode ser uma obra-prima. Manifesto Futurista de 1909. Queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos libertários, as belas ideias pelas quais se morre e o desprezo pela mulher. Queremos destruir os museus, as bibliotecas, as academias de toda a natureza e combater o moralismo, o feminismo e toda a vileza oportunista e utilitária. Não são palavras minhas, só foram trechos que eu extraí do manifesto, cheio de alusões à violência. Encontraram no fascismo suporte aos seus ideais, chegando a defendê-los e o tornar um movimento de meio de propaganda política. Na medida em que o futurismo se tornava popular, ele contagiava outras áreas como o cinema, a arte e a literatura e criaram manifestos como este, seguindo a mesma linha iconoclasta. Os futuristas exaltavam a velocidade, o dinamismo, a ação, a violência e a soberania do homem, como se todas as conquistas até aí fossem só dele. Ao retratar um veículo, o que importa era transmitir a velocidade dele, e falando em veículos, eu pesquisei sobre os carros da época e até fiquei um pouco surpreso. Se Marinetti pudesse ver os carros de hoje, aí sim ele ficaria doido. Dos artistas que se juntaram ao movimento, eu posso citar Giacomo Balla, Umberto Botticelli e Luigi Russolo. Giacomo Balla nasceu na cidade de Turim, Itália. Ele foi pintor e escultor nas suas pinturas. Tentava retratar o movimento e a energia assim sobrepunha as figuras para dar a sensação de dinamismo. Outros artistas também faziam isso. Ele apelava também para a arte abstrata e o pontilhismo. Um pouco hipócrita, vindo de alguém que desprezava o passado e usar as técnicas históricas. Dele, eu cito Luz da Rua, o dinamismo de um cachorro numa coleira, carro veloz, pessimismo e otimismo. Humberto Boccioni foi um artista plástico e importante teórico futurista. Ele utilizava efeitos primáticos, cores fortes e a sobreposição de imagens. Deles temos O Barulho da Rua, Invade a Casa, Ídolo Moderno, Visões Simultâneas, O Dinamismo de um Ciclista, Formas Únicas de uma Continuidade no Espaço e O Despertar da Cidade. Já Luigi Russolo foi um músico, compositor e pintor futurista. Nasceu na cidade de Portogruaro. Ele explorou a possibilidade do ruído como forma de música, criou instrumentos capazes de produzir ruído de uma forma conjunta e ordenada. Ele os chamou de itonarumori. Ele até se torna o primeiro músico noise, um estilo musical que utiliza esse tipo de som na composição da música. Ele também pintou música, dinamismo de um automóvel e dinamismo plástico dos movimentos de uma senhora. Esta fase do futurismo durou até o início da Primeira Guerra Mundial, no qual seus membros foram se dissipando ao pouco. A segunda fase, já com pouquíssimos artistas envolvidos, não resistiu até a Segunda Guerra Mundial. Findando em 1930, nenhum dos instrumentos inventados por Russolo resistiram também. As vanguardas europeias. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos no terceiro episódio sobre as vanguardas europeias. Meu nome é Olivia. Meu nome é Isabela. E vamos falar um pouco sobre o futurismo. O futurismo é um movimento artístico e cultural que surgiu no século XX. Agora vamos
trazer Macaulay Culkin para falar um pouco com vocês. Como você acha que o futurismo impactou na arte contemporânea? Interessante você me perguntar isso. Eu creio que a importância do futurismo, né, para a arte contemporânea seja na sua perspectiva, que é um pouco mais radical, né, da quebra de tradições e, consequentemente, acaba valorizando um pouco mais a liberdade de criação, né. Tem a base do modernismo brasileiro, muitos artistas têm com base no modernismo brasileiro, né. Então, esse movimento de vanguarda europeia de origem extremamente importante e foi muito de uma principal influência para a criação do modernismo. O que te inspira no movimento futurista? Bom, né, quando eu pensei em começar a estudar a estética futurista, o que mais me interessou foi a sua mistura de elementos, né? Porque ela mistura vários elementos distintos, como o elemento cibernético, é uma mistura bem pós-apocalíptica e eu particularmente gosto muito dessa mistura do futurismo, esses traços futuristas tecnológicos. Eu, como trabalho muito com a área de tecnologia, é de grande admiração para mim a estética futurista. Então, o que você mais gosta na estética futurista? Os traços, a história? Defina assim o que você gosta, de fato. Bom, né, desde o início, desde que eu comecei a estudar, o que me inspirou a estudar o movimento futurista é a minha paixão pela arte, né? Eu gosto muito de todo tipo de arte. Como eu já disse, a estética futurista me fez me interessar um pouco mais pelo futurismo, mas eu me interesso por todo tipo de arte, eu gosto muito de todo tipo de arte, eu tenho muito esse lado artístico. Então, tudo que envolve arte é de grande interesse para mim. Por isso que eu escolhi a estética futurista, por isso que eu me inspiro muito, eu acabo me inspirando sempre em construir arte. E como eu gosto da parte futurística, construir uma arte futurista para mim é sempre muito interessante. Por isso que essa parte futurista me interessou bastante. Agora vamos com um outro pesquisador muito importante para esse movimento futurista, que é o Carlos K. Primeiramente, eu gostaria de agradecer bastante pelo convite. E hoje eu estou aqui para poder falar um pouquinho sobre a arte futurista, sobre o que é que me admira na arte futurista e contar um pouco da história do futurismo para você. Né? Então, Carlos, o que você acha que diferencia o futurismo das outras vanguardas europeias? É muito interessante a sua pergunta, eu sou até um pouco suspeito para falar, porque o futurismo é uma das minhas vanguardas favoritas. Mas eu creio que a grande diferença, né, do futurismo seria a sua singularidade, né? Porque o movimento se iniciou, como eu já disse, no século XX, e eles questionavam bastante, né, a questão da arte e eles buscavam muito a renovação e a liberdade de criação. Então eu acho que essa busca pela renovação e pela liberdade de criação seja uma das grandes diferenças, né, da arte do futurismo. Não, pô, você pergunta, vai, você pode falar. Bom, quando eu iniciei a estudar, não, tá de boa. Por quê? Bom, é interessante você perguntar aí. Para! Bora, velho, gravar, velho. Não, velho, brincadeira uma hora dessa, velho. Brincadeira uma hora dessa. Olha o meu garoto aí, ó, pessoal. Aí, Uma pergunta muito interessante. Eu creio que as vanguardas, né, como... falando sozinho, vai ver. 3. Bora,